Olá, boa noite pessoal. Estamos começando mais um programa Hora do Esporte. Curta, não esqueçam, curta a nossa fanpage no Facebook, nos siga no Twitter. E vamos falar aqui de algumas situações hoje do GP de Fórmula 1. Nós temos notícias que tratam de Olimpíada, Campeonato Paulista. Temos vários assuntos para falar, ok? Vamos lá. Pessoal, vamos começar com Fórmula 1? Na Fórmula 1, estreou no GP de Melbourne, na Austrália, Felipe Massa foi muito bem. Felipe Massa ficou em quinto lugar e promete uma boa situação para esse ano. Infelizmente o nosso outro Felipe, o Felipe Nars, não foi muito bem, ficou na penúltima colocação, mas vamos torcer para que eles consigam seguir em frente aí numa boa. E nós tivemos o Nico Rosberg, que foi o vencedor, seguido do companheiro de equipe, né, o Hamilton, que os dois estão voando baixo, e o Vettel, para não deixar ninguém falar muita coisa, porque o Vettel é um piloto muito bom, ele acabou chegando na terceira colocação. Tivemos uma situação que foi muito triste, que foi um acidente, né, um acidente, a gente diz espetacular pela forma que foi, mas um acidente muito grave, envolvendo o Alonso. E uma coisa que a gente tem que falar, que tem que comentar, é o fato de que o acidente foi muito grave, foi uma forma horrorosa de acontecer, porém deu tudo certo, porque ele saiu bem. E isso é fruto lá de trás de algumas situações que aconteceram, né? O próprio Ayrton Senna lutava para que as coisas melhorassem na Fórmula 1 em termos de segurança. Nós já tivemos uma ocasião, o Rubinho, que teve um acidente muito feio e conseguiu se safar. Enfim, hoje os acidentes na Fórmula 1 acontecem, mas o cockpit está muito mais seguro. Imagina que o Alonso bateu a 300 por hora e foi uma situação muito grave, mas graças a Deus, né, felizmente deu tudo certo, ok? Bom, agora vamos falar das Olimpíadas. As Olimpíadas, nós temos aí alguns fatos novos, já que faltam 137 dias para início das Olimpíadas, né? A atleta Laís Nunes, da luta olímpica, ela sofreu um furto, veja pessoal, um furto na rodoviária do Tietê. Ela se deslocava do Rio de Janeiro para cá e teve um momento para lanchar. Ela foi lanchar e aí o que aconteceu? Furtaram os pertences da moça. E ali estavam as duas medalhas, uma que ela ganhou no PAN e a outra numa classificatória que ela teve. Muito desagradável, muito chato. Hoje não se respeita absolutamente nada, não é? As pessoas, é uma cidade grande e ela deu um momento de relaxamento, né? A gente não pode falar que ela vacilou. Ela teve um momento de relaxamento, ela tem o direito de fazer um lanche. E aí alguém, né, algum espertinho chegou e aproveitou da situação. Péssimo isso, né? Péssimo. Vamos lá. Agora vamos falar de uma situação envolvendo a Olimpíada ainda, né? Do principal candidato a pivô, titular do Dream Team, que todo mundo quer um lugarzinho no Dream Team, né? O Anthony Davis, ele infelizmente vai sofrer duas cirurgias, né? Uma no ombro, uma no joelho, e infelizmente ele está fora das Olimpíadas. Ele não vai ter tempo de se recuperar, são duas cirurgias importantes, não é? E aí vai ser difícil para ele. O que vai ficar legal é que agora a briga vai ficar acirrada. A comissão técnica já tem uma lista com 31 nomes. Desses 31 nomes não tem nada certo, mas 12 é o que será que formará o Dream Team. Essa lista ainda não foi divulgada, essa lista ela vai demorar um pouquinho mais para acontecer e agora a gente fica na expectativa, porque tem aí Stephen Curry e LeBron James, que são atletas que estão voando baixo. A gente lembra que o Stephen Curry, ele vai participar da primeira Olimpíada, já o LeBron James, ele já tem uma bagagem aí maior. E todo mundo quer um lugar no Dream Team, que o Dream Team, né, o nome já diz, né, o time dos sonhos de todo mundo. Bom, agora
Vamos falar de uma coisa legal. Isso é uma coisa assim muito bacana por parte da Confederação Brasileira de Judô. Eles tiveram um treino diferente, né? Cheio de estrelas olímpicas. Olha que homenagem bacana. E aí, pessoal, agora vamos acompanhar nas imagens. Essa reportagem ficou muito legal. Vamos dar uma olhadinha? Era para ser um dia de treino comum para os judocas da seleção brasileira. Mas o tatame foi invadido por atletas que ajudaram a escrever a história do esporte no país. Um encontro de gerações. Eu achei muito bacana essa energia toda, rever os amigos, que estão alguns que você não vê faz tempo. Eu fico feliz de ver toda essa estrutura, todo esse trabalho competente, que os resultados estão aí. Todo esse reconhecimento do judô, para a gente que já veio lá de trás, né? A gente fica bastante satisfeito de ver tudo isso. O judô brasileiro é o esporte individual que mais conquistou medalhas olímpicas. Foram 19 e chegou a hora de homenagear esses atletas. Hoje eles vão levar para casa um kimono personalizado com a cor da medalha, o nome do atleta e também a data dos Jogos Olímpicos. As homenagens começaram com Chiaki Ishii, o japonês naturalizado brasileiro que ganhou a primeira medalha do nosso país no judô. Ele ficou com bronze na Olimpíada de Munique em 1972. Em seguida, todos os judocas medalhistas receberam o kimono. Flávio Canto, bronze nos Jogos de Atenas, foi um deles. Eu falei brincando, a de bronze ficou a mais bonita, ó. A de prata era feia, não dá nem pra ver. Eu falei, Thiago, a tua tá muito feia, cara. Prata, deu mole, tinha que ter ganho bronze. Ele até que tem um bronze também, né? O Thiago não é um bom exemplo. Mas tô brincando, muito legal a homenagem. E pra mim é bom, porque eu tô dando treino pro pessoal também. O pessoal brinca que o meu kimono tá sempre suado, sujo, que é mentira, né? Aí quando eu ganhei o kimono, o pessoal aplaudiu, falou, beleza, claro que tá de kimono novo. Entre as meninas, Kathleen Quadros, a primeira brasileira a conquistar uma medalha no judô em 2008, e Sara Menezes, campeã olímpica em Londres 2012, também foram homenageadas pela Confederação Brasileira de Judô. O seu kimono vai para um quadro, vai ficar na história, é um momento único, colocar junto com a medalha para lembrar sempre. É um momento ímpar do judô brasileiro, nós estávamos devendo isso para os nossos atletas, quer dizer, juntá-los a todos no mesmo evento, no evento de judô, junto com atletas que estão se preparando para as Olimpíadas, todos aqueles medalhistas ali trocando, interagindo com eles, foi um momento muito importante. Kimono na mão, hora de ir para o tatame. Passado, presente e futuro juntos nos golpes. Vitor Pernalber, da categoria 81 quilos e grande promessa para 2016, enfrentou de cara Aurélio Miguel, o primeiro atleta a conquistar ouro olímpico em Seul, 1988. Aí é bom encostar nesses caras para ver se passa um pouquinho da energia. A gente tem a Olimpíada esse ano, ter contato com ver que esses caras são de carne e osso, os nossos ídolos, tocar e conversar com eles. Realmente motiva e acho que é muito legal esse tipo de evento para aproximar os atletas que são os nossos ídolos no esporte. É muito bacana a gente observar que quando nós estávamos começando, tinham poucas medalhas olímpicas e hoje nós vimos aí 19. É um número muito grande e é sinal que o judô brasileiro tem um trabalho nas academias, nos clubes, a confederação tem feito o trabalho certo e a gente espera que nos Jogos Olímpicos esse ano no Rio de Janeiro, que seja o melhor ano olímpico de todos os tempos do judô brasileiro. Agora é aprender o máximo com os veteranos e se concentrar para 2016. Poder conviver com esses atletas, poder ser um desses atletas, está sendo homenageado também, está sendo muito bom, muito gostoso. Eu tive muito espelho deles, né? Então eu poder estar nessa situação agora, podendo ser espelho de outros atletas, podendo passar um pouquinho da experiência também é muito bacana. A ideia é que a gente espera que agora, em 2016, a equipe atual do Brasil possa conquistar novas medalhas de ouro, né? A gente está sempre esperando por isso, né? Ver a bandeira subir, o hino tocar, é sempre um momento mágico do esporte. Bacana isso que vocês viram, né? O interessante é que nas imagens, vocês puderam notar, que tem aí atletas que honraram o kimono brasileiro, né? Honraram aquilo que eles estavam fazendo, o Aurélio Miguel, nós tivemos aí a imagem do Chiaki Ishii,
muito emblemático, né? Ele que já foi bronze em 72, é uma figura emblemática. Temos o Walter Carmona, e o legal de tudo isso, né? Nós tivemos o Rogério Sampaio, que foi ouro em Barcelona, e uma coisa bacana, eles estão servindo de exemplo para essa turma que está chegando, né? Essa turma aí, a Maiara Aguiar, o Vitor Penalber. Então, esses caras, eles têm, sem dúvida nenhuma, um bom exemplo a ser seguido. É importante a gente ter essa ideia de que tudo é possível. Então eles estão passando aquela ideia de treinamento, de perseverança. Uma vez a gente já ouviu, eu ouvi uma vez o Oscar falando a respeito, a dor faz parte do treinamento, então muito legal. Aí você vê o Flávio Canto todo feliz, mostrando o kimono, ele falando, poxa, agora eu tenho um kimono novo para... Isso é muito bacana, e essa homenagem que eles fizeram mostra o quanto o atleta tem que ser valorizado. Porque o cara fala, foi bronze. Não, um bronze numa Olimpíada é uma coisa muito importante. E serve aquela máxima de que o vice, né, no caso da medalha de prata, o vice é apenas o primeiro dos últimos. Isso só serve para aquele atleta que é de ponta, mas para nós brasileiros que lutamos o dia todo, toda vez que a gente consegue uma situação de destaque, nós temos que enaltecer. E um bronze numa Olimpíada, qualquer medalha em uma Olimpíada, ela é excepcional. Parabéns à iniciativa da Confederação Brasileira de Judô. Esse é o nosso recado. Essa reportagem mostrou bastante isso. Muito legal, muito bacana. Vamos falar do futebol agora? No intervalo? Tá bom. Então vamos colocar no intervalo, na próximo bloco a gente fala de futebol, ok? Voltando, pessoal. Bom, vamos, só umas informações aí, né? Muito obrigado por vocês terem assistido bastante os programas anteriores. Curta a nossa fanpage, nos siga no Facebook, nos siga no Twitter, manda comentário, é importante vocês comentarem, tá bom, pessoal? E olha, muito obrigado pela audiência, tá bacana, tá legal. Bom, vamos falar do futebol, né? Futebol esse final de semana foi muito legal. Nós tivemos aí um Fla-Flu diferente de tudo que a gente já viu. Isso mesmo, um Fla-Flu no Pacaembu. Isso aconteceu há muito tempo atrás, em 1942, e voltou agora. E muita gente tirou onda, falou, não vai dar certo. Deu certo sim. O Pacaembu tinha mais de 30 mil pessoas, a maioria rubro-negro. O Flamengo, ele é um time de massa, que acompanha, a torcida dele acompanha mesmo, o pessoal vem do Rio, tem muito flamenguista aqui em São Paulo mesmo, tem gente que está passeando, então o Fla-Flu foi muito legal. O Fluminense teve uma participação bacana no primeiro tempo, o segundo tempo o Flamengo é quem atacou mais e tudo mais, teve o jogo mais na mão. Só que ficou no 0 a 0. Essa é a nota triste, mas um Fla-Flu no Pacaembu, uma coisa muito bacana. Parabéns pela ideia. Muita gente não acreditava, mas deu certo, né? Agora tem uma notícia do Esporte Interativo, pessoal. O Esporte Interativo é um canal aberto que agora ele está fechando, né? Fechou já com alguns clubes. A última notícia que nós tivemos era com o Santos, e fechou com 7 clubes da Série A. Né? 7 clubes da Série B e tem um clube da Série C. Muito legal isso, viu? Porque times de ponta como o Santos, né? Bicampeão mundial, o Santos de Pelé, Bengalvio, Coutinho, esse timaço, né? O Santos Internacional, Santa Cruz, Figueirense, Ponte Preta, Atlético Paranaense, fazendo parte, fecharam para 2019 no Brasileirão. E nós tivemos também, já assinado, o Bahia, o Ceará, o Sampaio Correia, Criciúma, Joinville, Paysandu e Paraná. São todos times que têm muita torcida. Isso é muito legal, não é? E da Série C
tem o Fortaleza, que também é outro time de massa. Parabéns ao canal, que está conseguindo levantar e brigar com um gigante aí, né? Tá brigando com um gigante, isso é muito bacana. Bom, agora vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos? O Santos já está praticamente classificado, não é? E ele só empatou o jogo agora, fora de casa, diante do Rio Claro. Mas ele está de olho mesmo no próximo jogo. O próximo jogo do Santos é no domingo contra o São Paulo, na Vila. E olha que legal, o presidente, né, o pessoal do Santos resolveu se atinar para isso. O público não está bom, eu acabei de falar do público do Flamengo e do Fluminense. Eles levaram mais público que muito time paulista, hein, gente? E o Santos, aproveitando aí a situação do jogo contra o São Paulo, vai baixar o preço dos ingressos. E isso é legal. Então, torcida santista, vamos lá apoiar. São Paulino também, vamos lá apoiar, ok? Agora vamos falar do São Paulo. São Paulo, que teve um empate ruim com o Ituano, teve algumas situações aí que não foram muito agradáveis aí, porque está ganhando o jogo e cedeu o empate, não foi legal, né? Os tricolores agora há 5 partidas sem vencer na temporada. Péssimo isso, né? E agora ele volta a campo às 21h45 na próxima quarta-feira contra o Botafogo, né? Botafogo de Ribeirão Preto, também um time tradicional do nosso interior. Com 13 pontos, a equipe de Edgardo Bausa, ó, o nome é difícil dele, hein? Ele precisa vencer no Pacaembu para não se complicar e conseguir se classificar aí para a próxima fase, ok? Vamos falar do Coringão agora? Coringão, vamos lá? Coringão goleou. A gente tem falado nos nossos programas, o Corinthians está com um time mais acertado que os demais e ele está confirmando isso pra gente, né? Ele goleou e ainda estava usando algumas reservas aí, né? E o destaque foi o Romero, que fez 2 gols no jogo contra o Linense. E aí ele disparou na liderança, né? Do grupo D. E tem aí o Red Bull, que é o vice-líder. E o Corinthians agora está nadando de braçada, né? O Corinthians é o grande papão do Campeonato Paulista, né? É o clube que mais tem campeonatos paulistas, é um clube de massa, é um clube que os jogadores, enfim, estão honrando a camisa. Isso é muito legal. Eu falo isso porque aí é uma crítica mesmo, né? Nós todos somos torcedores. E quando a gente vê algumas situações que envolvem, como o São Paulo, que eu acabei de falar, que é um clube muito tradicional, um clube muito forte, em que os outros, quando vem o São Paulo, eles, puxa, é o São Paulo. Tem que ser assim, puxa, é o Corinthians, puxa, é o Palmeiras, né? E vamos falar do Palmeiras agora. Vamos falar do Palmeiras? Pois é, Palmeiras, que entra nisso tudo que eu estou dizendo, né? Eu estou falando aqui de honrar a camisa e não é o que está acontecendo com os jogadores do Palmeiras. O que a gente tem de impressão é que o time do Palmeiras parece um grupo de pessoas, e eu não estou fazendo nenhum demérito, são todos profissionais, são todos jogadores que eu tenho maior admiração, mas vale aqui uma crítica, porque nós temos que fazer essa crítica, é importante criticar. A crítica ela pode ser construtiva e ela pode ser negativa. Espero que levem para o lado positivo. O que está acontecendo no Palmeiras hoje é muito ruim. Por que é ruim? Porque a torcida estava namorando, a torcida estava muito feliz, a torcida, puxa, o estádio é novo, estamos na Libertadores e nós precisamos... Puxa, ganhamos estou dizendo, os jogadores, né? Pensando, puxa, ganhamos a Copa do Brasil, ganhou, ótimo, muito bem. Então agora que a gente precisa dar o máximo, e parece que não é o que está acontecendo. Tem alguns lances, ontem teve um lance do Dudu, que é impressionante aquilo que ele fez, impressionante. Ele chutou como se ele estivesse chutando, sabe, ele fez uma jogada que poderia, no mínimo, terminar na mão do goleiro. Ele mandou para o outro lado da arquibancada a bola. Isso não dá para aceitar. E aí, né, o Cuca, já com 2 jogos,
2 jogos o Cuca, e os 2 jogos sem vencer, a cobrança é óbvio que vai acontecer. É muito claro isso, não é? E aí o Cuca disse algumas coisas, ele pontuou algumas coisas. Eu vou esticar um pouquinho nisso, porque como o Marcelo Oliveira, ele foi demitido, não é? Nós tivemos já o Oswaldo de Oliveira, que não acertava o time. Tá. Vem o Marcelo, não conseguiu acertar, ele conseguiu ser campeão, mas ele não conseguiu acertar o time não joga, não é? Não tem uma transição legal da defesa para o meio campo, meio campo não consegue distribuir bem a bola, então precisa acertar esse time precisa acertar, não é o que está acontecendo. Então nós tivemos aí até no final do jogo declarações do Rafael Marques, declaração do Zé Roberto, do Alexandro, falando, né, dessa má fase e cobrando alguma coisa dos companheiros. Me parece que as coisas não andam muito bem por ali, porque senão não haveria toda essa conversa. A semana passada foi divulgado um estudo em inglês dizendo o seguinte, que a troca de técnico favorece a vitória dos times. Não é o que aconteceu com o Palmeiras, não é? Foi dito que os primeiros 5 jogos dos treinadores novos normalmente são vitoriosos. Já temos 2 jogos e 2 derrotas. E uma delas, horrorosa, que é o caso da Libertadores. E qual é o maior problema? Para o Palmeiras vai ser péssimo ficar fora da Libertadores na primeira fase. O namoro com a torcida acabou, não é? Hoje já teve, essa madrugada já teve manifestações da torcida, brigaram, a torcida pichou. E olha, a torcida tem razão de reclamar. Talvez não tenha razão em fazer o que fez dessa forma, mas de reclamar tem sim, porque o ingresso no Allianz Parque é caro, o ingresso é muito caro, e quem vai lá tem que ir para assistir um espetáculo. E quem está vendo esse espetáculo, infelizmente, é a outra torcida, porque o Palmeiras está dando de bandeja isso aí. Infelizmente. Agora vamos fazer uma coisa, vamos ver um vídeo, nós tivemos muito comentário no Twitter, muito comentário que nós tivemos, falando a respeito da NBA. Então nós preparamos um videozinho bem legal da NBA para os nossos fãs, tá bom? Ok? Vamos lá? It's the top 10 from Saturday's NBA action. And it begins with the game of the night. Stephen Curry doing what he does, but he was limited. That was his only 3 in the big showdown between the Warriors and Spurs. At number 9 in our top 10 countdown, Cody Zeller with a big rim rocker for the Hornets. Too bad they lost to Denver. At number 8, Stanley Johnson for Detroit. Beautiful pass to Andre Drummond. Gotta love beautiful assists. At number 7, the ageless wonder, Dwayne Wade. Crossover and bucket. That's worth another look. D-Wade. Hey, Dellavedova, keep up with that. D-Wade, the baseline J. At number 6, Lance Stevenson. Takes it and rocks it in Memphis. Taking care of business. At number 5, Chris Paul to DeAndre Jordan. Oh, did you see the over-the-shoulder no look from CP to DJ for the Clippers? At number 4 in Saturday's top 10 countdown, Sean Livingston to McAdoo. Beautiful bounce pass. The no-look bounce pass from Livingston to McAdoo. Too bad Golden State came up short against the Spurs. At number 3, John Wall. Oh, beautiful quickness. Nice crossover for Wall, and he finished strong as he drew the contact. At number 2, the Grizz, Briante Weber, steal. And a great delivery to the trailer.
Jarrell Martin. Briante Weber with the defense and the beautiful no-look bounce pass assist. But the number one play from Saturday's NBA action, LeBron James. Oh, you don't leave the lane that wide open when LeBron has the ball in his hands. But hey, it was good enough for the top play of the top 10. Bacana, né, pessoal? Essas imagens são bem legais. Nós preparamos especialmente para os fãs. Pessoal, não esqueça, curta a nossa fanpage, façam os comentários, nos siga no Twitter e a gente agradece bastante a audiência, muito legal e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos, tchau!